análise dimensional, semelhança ou similaridade e teorema Pide-Buchner. O que é importante entender? Quando a gente vai fazer a abordagem de um fenômeno, mais especificamente aqui em mecânica dos fluidos, a gente pode fazer uma análise integral, ou podemos fazer uma análise diferencial, ou podemos fazer uma análise dimensional. Análise integral e análise diferencial, a gente obtém respostas diferentes para a mesma situação. Tá? Vocês devem ter estudado já, por exemplo, análise integral do volume de controle, analisando a conservação da massa. Mesma coisa, vocês devem ter já estudado análise integral do volume de controle para a equação da quantidade de movimento linear. Tá? Então, o que eu quero dizer? Existe a conservação da massa e pode ser feita uma análise integral ou uma análise diferencial. Tá? Por exemplo, para análise integral, ela vai servir, por exemplo, para calcular vazão mássica, por exemplo. A análise diferencial pode servir para verificar se o fluido é compressível ou incompressível. Então, os objetivos são diferentes. Tá? E quando que se usa análise dimensional? Tá? Algumas vezes, tá? Quando não é possível fazer análise integral ou análise diferencial. Okay? É claro que aqui nós vamos analisar alguns exercícios que nós vamos fazer análise dimensional e que com a análise diferencial a gente chega ao mesmo resultado. Mas eu vou explicar alguns detalhes sobre essa questão da análise dimensional quando a gente chegar no exercício especificamente. Tá? Então, análise dimensional ou análise diferencial, por exemplo, a gente segue caminhos diferentes, mas o resultado praticamente é o mesmo. Bom? Quando nós entrarmos em análise diferencial, eu vou retomar um pouco a análise integral com vocês, vou comentar, e aí vocês vão ver qual é a diferença entre uma e outra, tá? E aqui, na aula de hoje, vocês já vão entender o que é essa análise dimensional, tá bom? Se preciso, eu vou recorrendo a algumas outras coisas, alguns outros artifícios para vocês poderem entender. Então, vamos lá. Vamos supor um problema. Tá? Aqui, força de arrasto sobre uma esfera lisa. Okay? Como que a força de arrasto ela pode ser modelada, ou que equação que nós podemos usar para obtê-la em função de quem? De quais parâmetros? Do diâmetro da esfera, da velocidade da esfera, da densidade do fluido na qual a esfera está envolvida e da viscosidade dinâmica do fluido. Tá? Então, percebam que nós temos aqui 4 variáveis independentes e nós temos mais uma variável aqui, que é a força de arrasto, que é uma variável dependente, pois ela depende das outras variáveis. Tá? Bom, então, o que nós poderíamos imaginar? 10 valores para cada variável independente. Tá? Então, 10 diâmetros, 10 velocidades, 10 densidades e 10 viscosidades dinâmicas. Tá? Vamos supor. Ok? Então, nós teríamos que fazer quantos experimentos para poder calcular a força de arrasto sobre a esfera lisa? 10.000 experimentos para fazermos gráficos da força de arrasto em função do diâmetro, da velocidade, da densidade e da viscosidade dinâmica. Tá? Seria um trabalho muito difícil, fazer tudo isso aqui, esses 10.000 experimentos. Bom? Levaria muito tempo e talvez não fosse a melhor maneira. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Então, a
a gente vai usar uma outra técnica, né? A gente vai usar a análise dimensional. E qual é a natureza dessa análise dimensional, né? Ou seja, né, aqui está a pergunta: o que fazer? Trabalhar com variáveis adimensionais. Voltando, ó, percebam que aqui que essas variáveis que estão aqui são variáveis que têm dimensão, tá? O diâmetro geralmente é em metro, velocidade em metro por segundo, força de arrasto é Newton, tá? E assim por diante. Então, qual é a ideia? Trabalhar com variáveis adimensionais. Quando nós resolvermos esse problema de análise dimensional, vocês vão ver que o problema, essa variável, essa primeira aqui, força de arrasto sobre ρ, v ao quadrado sobre d ao quadrado, é uma variável adimensional. Tá? É em função de uma outra variável aqui adimensional. ρ vezes v vezes d dividido por μ é uma outra variável adimensional. Então, nós vamos ter a variável adimensional 1 em função de uma variável adimensional 2. Então, nós temos duas variáveis no total. Tá? Uma variável dependente e uma variável independente. Então, o nosso problema que tinha 5 variáveis no total, lembram lá? As 5, passaram a ser simplesmente duas variáveis agora, tá? Duas variáveis nesse total. Então, a gente reduziu de 5 para 2. Tá? Então, isso facilita o problema. Isso facilita a análise desse problema. Agora, precisamos fazer somente um gráfico. Tá bom? Bom, exemplo de uma força de arrasto sobre uma esfera. Tá? O que é importante entender? A força de arrasto é um coeficiente de arrasto vezes a área projetada, vezes a densidade, né, do fluido, do meio do qual a esfera está, vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Então, coeficiente de arrasto, essa área projetada, no caso, a área da esfera vai ser a área de um círculo, tá? A área projetada. Geralmente, quando a gente tem força de arrasto sobre um objeto, alguma coisa assim, geralmente a gente trabalha com área projetada, tá? Em carros isso também é comum, tá? Então, se nós temos um carro que tem uma determinada área frontal, né? Quando a gente trabalha com essa área frontal, nós estamos trabalhando com a área projetada do carro para o cálculo do coeficiente de arrasto, tá? Vezes ρ, v ao quadrado sobre 2, beleza? Por que disso? Tá? Então, ó, o nosso problema da esfera, ele não é tão fácil de ser determinado, igual é o caso de um escoamento de uma placa plana. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, nessa primeira figura, nós temos o escoamento sobre uma esfera, tá? Regime laminar. O de baixo já é um regime turbulento. Tá? A velocidade do fluido é muito maior. Okay? Então, se muda a dinâmica do escoamento. Como eu falei para vocês, né? Nós tínhamos 5 variáveis e agora nós temos 2 variáveis. Bom, nós temos essa variável aqui, tá? Que está adaptada para a esfera. Né? No fundo é a força de arrasto do ρ, v ao quadrado, tá? Vezes d ao quadrado, né? De uma certa forma. Mas, assim, é o coeficiente de arrasto em função dessa outra variável aqui. Vocês vão aprender que essa variável que está aqui, ela é chamada de número de Hamilton. Tá? Até que está escrito aqui, ó, coeficiente de arrasto em função do número de Hamilton para uma esfera. Tá bom? E aí, nós podemos variar os valores dos números de Hamilton e nós vamos obter as forças de arrasto para uma esfera lisa. Tá? Então, aqui, ó, essas bolinhas aqui que estão marcadas sobre a curva, é como que o coeficiente de arrasto varia em função do número de Hamilton, e assim que são os vários experimentos. Tá? Aqui, se nós contarmos as bolinhas, por exemplo, supondo que cada um seja um experimento, é em torno de uns 100 experimentos que foram feitos. Tá?
muito menor que aqueles 10 mil experimentos propostos inicialmente. Ok? Então, percebam a vantagem de se trabalhar com variáveis adimensionais. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Vamos supor a esfera lisa. Tá? Ela, vamos supor que seja escoamento de ar sobre a esfera. Ok? Vamos supor que o número de Reynolds seja 1000, uma dada velocidade aí, mas, né? Então, se o número de Reynolds vale 1000, o coeficiente de arrasto vem aqui e vai valer 0,4, 0,6, alguma coisa assim. Ah, mas vamos supor que eu vou mudar de ar, vou mudar para óleo. Bom, aí o número de, ou para água, vamos pôr óleo, né? Aí, vamos supor que a velocidade seja a mesma, tá? Teremos que depois fazer os cálculos, não sei o quê. Não. Isso, vamos supor que as velocidades sejam as mesmas, tá? Então, ó, a velocidade é a mesma, o diâmetro da esfera é a mesma, mas vai mudar a densidade do óleo e vai mudar a viscosidade do óleo também. Esses dois mudam, tá? É claro que nesse caso o número de Reynolds muda, vai cair para um valor aqui embaixo, vamos supor que seja 0,4, tá? Se nós submetermos a mesma esfera para o mesmo escoamento de óleo, tá? O coeficiente de arrasto vai cair lá para 60, 80, 100, alguma coisa assim, tá bom? Então dá para a gente fazer isso nesse gráfico. Ok? Mas é claro que tem outro detalhe aí, mas eu abordei desse jeito que talvez fique mais fácil para entender agora nesse início. Tá? Depois a gente vai ver como realmente tudo isso funciona. Bom, o que é importante vocês entenderem por enquanto? Que a gente vai analisar um fenômeno. Esse fenômeno existe uma variável dependente que é função de outras variáveis independentes. E o objetivo é transformar essa análise de variáveis que têm dimensão, transformar em variáveis adimensionais. Tá? Isso é importante vocês terem noção disso que eu acabei de falar. Tá bom? Muito bem. Então, ó, vamos ver o que é o teorema Pi de Buchmann. Tá? Nós temos os parâmetros aqui, Q1, Q2, Q3, Q. Tá? Os autores chamam de parâmetros. É como se fossem as variáveis, tá? Mesma coisa que variáveis. Então, ó, no nosso caso, N é igual a 5 parâmetros. Tá? Então, aqui, ó, N, parâmetros dimensionais, são as variáveis envolvidas nesse caso, vale 5. Por exemplo, Q1 seria a força de arrasto, Q2, a velocidade, Q3, o diâmetro da esfera, Q4, a densidade do fluido, e Q5, a viscosidade dinâmica. Bom? É que assim, para a formulação do teorema, a gente vai trabalhar com as variáveis, né, com N variáveis, né, N parâmetros, né, mas vamos ao nosso exemplo para vocês poderem entender o que a gente vai fazer. Aqui que talvez seja um pouco mais assim, complicado, assim, não sei se é complicado, mas vocês entendam aí. Bom, o que acontece? Nós temos lá o nosso problema na forma dimensional, força de arrasto em função de velocidade, diâmetro, densidade e viscosidade dinâmica. O nosso Q, né, Q1 seria a força de arrasto, o Q2 a velocidade, Q3 diâmetro, Q4 densidade e Q5 μ. Tá? A gente pode trabalhar dessa forma ou uma nova função pode ser rearranjada. Por exemplo, ao invés de trabalhar desse jeito, nós podemos usar uma outra função chamada de G, e aí nós vamos ter as 5 variáveis, isso aqui vai valer 0. E aí nós vamos ter esse Q1 em função de Q2, vamos ter o G de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, que é igual a 0. Tá? Y é em função de X. Tá? Y é igual a 2x mais 3. Tá bom? E aí, nós poderíamos ter isso aqui, ó. Y é uma função de x, perceberam? Mas a gente pode escrever essa expressão desse outro jeito. Ó.
Nós podemos fazer isso. Ó. E chamar isso aqui de uma nova função. Função g de x. Tá? Vou colocar isso aqui, que é uma função de x. Tá bom? Então, o que eu quis dizer no slide anterior, tá? Quando eu falei que isso aqui era a função disso aqui, daqui que em função disso aqui, em função disso, tá? Chamamos de uma nova função, tá? Deixa eu deixar aqui, y igual a função de x, e esse g de x é igual a 0. Tá? Então, ó, nós temos essa expressão desse jeito, é uma coisa. Essa expressão escrita desta outra forma, y menos 2x menos 3 igual a 0. Tá? Esse g de x é o y que é em função de x. Espero que tenha ficado claro aí para vocês o que está acontecendo aqui. Tá? Ao invés de trabalharmos desse jeito, nós vamos trabalhar dessa outra forma aqui. E aqui é de forma genérica. Então, ao invés de trabalhar Q1 em função de Q2, Q3, Q4, Q5, nós vamos trabalhar G de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, que é igual a 0. E aí, de forma geral, tá? O que nós vamos ter? Tá? Essa equação aqui generalizada. G em função de Q1, Q2, Q3 até Qn, que é igual a 0. É como seria o Q1 em função de Q2, Q3 até Qn. Tá vendo? Que aqui começa em Q2, aqui começa em Q1. Tá? Essa função aqui é o que importa para a gente. Tá? É como se fosse essa função aqui do nosso problema que vai ser trabalhado. Tá? Bom, vou pular aquele slide lá, que eu fiz ali, abri um parênteses. Então, ó, o que o teorema Pidbuchkian diz? Tá? Nós temos N parâmetros dimensionais, tá? Que são as variáveis do problema. Nós vamos trabalhar com parâmetros repetentes ou variáveis repetentes, né? R com circunflexo. Nós temos a questão das dimensões primárias, que é o P com circunflexo. E nós vamos obter N-R parâmetros adimensionais independentes. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Sair desse N e chegar ao N-R. Tá? Vocês viram lá anteriormente que nós tínhamos a força de arrasto em função das outras 4 variáveis, eram 5 parâmetros dimensionais. E nós conseguimos fazer um gráfico, uma variável em função da outra, ou seja, a gente vai trabalhar com 2 parâmetros adimensionais independentes. Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como se faz isso. Tá? Então, ó, vamos entender algumas coisas que são importantes. Tá? Primeira delas, o que são dimensões primárias? Tá? As dimensões primárias são as dimensões na qual, né, ou nas quais as variáveis são escritas. Tá bom? Então, a variável pode ser escrita em função de massa, comprimento, tempo, temperatura e carga elétrica. Então, essas são dimensões primárias básicas, de massa, comprimento, tempo, temperatura e carga elétrica. Tá? Eu chamei tudo de letra maiúscula. Tem alguns autores, às vezes, alguns colocam alguma letra minúscula, mas eu deixei tudo maiúscula. Tá? Mas ao invés de trabalhar com massa, comprimento, tempo, temperatura e carga elétrica, nós podemos também trabalhar com força, comprimento, tempo, temperatura e carga elétrica. Então, a única coisa que está mudando é a dimensão primária passar de massa para força, ou de força para massa, porque o resto é tudo igual. Tá? Aqui no nosso curso aqui de mecânica do governo, nós não iremos trabalhar com carga elétrica. Bom? Então, vamos entender essas dimensões primárias. Beleza? Então, tá aqui, ó, velocidade. Tá? Ó, variáveis em função das dimensões primárias. Velocidade. O que é velocidade?
é a unidade de comprimento por unidade de tempo. É isso? Metros por segundo, quilômetros por hora, tá? Que são os mais comuns aí que a gente vê. Ok? Então, ó, vamos supor que seja metros por segundo. Então, ó, comprimento por tempo. L vezes T elevado a menos 1. Tá? Então, a gente deixa tudo no numerador. Então, ao invés de ficar L sobre T, vai ser igual a L vezes T elevado a menos 1. Densidade. O que é densidade? É quilo por volume. Mas o que é volume? Tá? Volume é a unidade de comprimento vezes unidade de comprimento vezes unidade de comprimento. Tá? Então, pode ser quilo por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, grama por litro. Tá? Importante que é a unidade de volume. Tá? Então, se ficaria, por exemplo, quilo por metro cúbico, se ficaria M por L ao cubo. Então, vai ficar M vezes L menos 3. Tá? Ou a densidade pode ser força vezes L menos 4 vezes T ao quadrado. Então, as dimensões primárias aqui são M, L e T. Ou, nesse caso, ML. No caso, se for força, a dimensão primária vai ser F, L e T. Tá bom? No caso da força, tá? Que é Newton, a unidade é Newton. Tá? Se a unidade for F, F é igual a F. Agora, mas o que é força? Não é massa vezes aceleração? Massa é o M. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, é L vezes T elevado a menos 2. M vezes L vezes T menos 2 é a unidade de força. Então, tanto faz fazer desse jeito ou desse outro jeito. Tá bom? Bom, calor específico. Tá? O que é calor específico? É a unidade de energia por massa por temperatura. Então, a unidade no Sistema Internacional de Unidade é Joule por quilo por Kelvin. Tá? E o que é Joule? É Newton vezes metro. O que é Newton? Quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, se nós voltarmos às unidades básicas, tá? A gente vai ter que a unidade de calor específico vai ser o L ao quadrado vezes o T menos 2 vezes o θ elevado a menos 1. Tá? Esse aqui é o θ maiúsculo, tá bom? Então, essa vai ser a unidade de calor específico. A unidade de peso específico é o quê? Gama. O que é peso específico? É a unidade de força por unidade de volume. Tá? Newton por metro cúbico, por exemplo. Tá? Pode ser F por L ao cubo, que é F vezes L menos 3. Ou a gente pode pegar a força, que é M vezes L vezes T menos 2, vezes L menos 3. Então, vai ficar M vezes L vezes L menos 3 vai dar L menos 2. Vezes o T menos 2 vai dar T menos 2. Então, o peso específico pode ter unidade de F vezes L menos 3 ou M vezes L menos 2 vezes T menos 2. Unidade de massa. M é igual a M. Ou M é igual a F vezes L menos 1 vezes T ao quadrado. O que é massa? Força por aceleração. Tá? Ou seja, F por metro por segundo ao quadrado. Então, vai ficar F vezes L menos 1 vezes T ao quadrado. Tá? Quando for dado isso, não se preocupe que sim, tudo que precisa ser dado será dado. Vocês só vão ter que saber fazer uma conta básica, assim, algumas continhas. Mas, por exemplo, eu não posso deixar a cargo de vocês para vocês definirem quais serão as dimensões primárias do problema. Vocês vão ter que, eu vou ter que falar para vocês, ó, ou vai ser essa aqui do lado esquerdo ou do lado direito. Tá? Por exemplo, o problema, vamos pegar esse problema aqui, ó, vou voltar um pouco. Tá? Vamos supor que eu peço para resolver esse problema aqui. Ó, nós vamos pegar a força de arrasto de uma esfera lisa, né? Eu não posso deixar para vocês adivinharem se a força de arrasto ela é função de quais variáveis. Eu não posso deixar para vocês adivinharem. Tá? Eu tenho que dar, não, a força de arrasto da esfera lisa é função do diâmetro, velocidade, densidade e viscosidade. Tá? Vai ser dado isso. Tá? Vai ser dado, igual eu falei de novo, né?
qual dimensão primária nós vamos trabalhar. Tá? Mas vocês têm que saber, por exemplo, que velocidade é L vezes T menos 1. Isso vocês têm que saber. Tá? Mas não precisa decorar, dá para deduzir. Alguns, tem alguns também que eu não sei de cabeça, nem vou saber. Eu nem me preocupo em saber. Por quê? Porque dá para deduzir. Tá? É igual do calor específico. O calor específico é mais complicado mesmo, porque ele é joule por quilo por Kelvin. Ah, mas se eu não souber que é joule por quilo por Kelvin, né? Bom, pega na literatura, né, e vê pelo menos a unidade. Mas, por exemplo, joule por quilo por Kelvin. Bom, eu sei que é unidade de energia, por unidade de massa e por unidade de temperatura. Beleza, massa e temperatura. Bom, mas o que é joule? Joule é Newton vezes metro. Unidade de força vezes unidade de comprimento. Tá? O que é Newton? É massa vezes aceleração. Então, vai indo assim, a gente vai voltando até encontrar as dimensões básicas. Tá? Não tem problema. Né? Vocês estão aprendendo, né? E tem, às vezes, sim, mas a gente vai trabalhar com as unidades mais do dia a dia, né? Assim, de mecânica dos fluidos. Muito bem. Depois disso aqui tudo, existe algumas coisas no meio, depois eu vou mostrar o passo a passo para vocês, como que é, né, o procedimento para fazer isso. Qual vai ser o objetivo? Nós vamos pegar, a gente vai tornar adimensional uma equação dimensional, ou seja, nós vamos pegar uma equação que era do tipo G1 em função de π1, π2, π3, tal lá, Q1, Q2, Q3, Qn, nós vamos transformar desse jeito. Deixa eu até vou fazer uma outra coisa. Tá? Ó, vou colocar aqui, deixa eu pegar a equação. Então, o que nós teríamos? Nós temos essa equação aqui que é dimensional, nós vamos transformar ela em equação adimensional. Tá? Aqui ela tem n variáveis ou n parâmetros. Aqui vai ter n menos r parâmetros. Tá bom? Ela pode ser escrita dessa forma ou pode ser escrita dessa forma também. π1 em função de π2, π3 até πn menos r. Que originalmente era essa equação aqui. Ó, Q1 em função de Q2, Q3, Q4, Q5. Até o Qn lá, né? Eu esqueci que podia, na verdade, é generalizada, né? Aqui. É uma função generalizada, tá bom? Então, quer dizer, o objetivo é esse, pegar a equação dessa forma e transformar desta outra forma aqui. É só isso, tá? A questão do teorema de Boole. Ok? Bom, vamos lá. Então, temos aqui o teorema de Boole, tá? Nós temos aqui, ó. Aqui está o problema, tá? Ele tem aqui já está a equação adimensional, tá? E esse primeiro termo aqui vai ser o π1, que é a força de arrasto sobre ρv ao quadrado, que é o coeficiente de arrasto, o π1. Tá? O π2, que é esse grupo aqui, tá? É ρ vezes d sobre μ, que é o número de Reynolds, tá? Então, o que a gente está tendo? O coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds, que é o π em função de π2, e não mais força de arrasto em função de v, d, ρ e μ. Perceberam? Então, nós temos duas variáveis independentes, ao invés de nós termos uma variável, 5 variáveis dimensionais. Então, nós temos duas variáveis independentes, não, está errado. Duas variáveis aqui adimensionais, e em função de π2, e não mais força de arrasto em função de v, d, ρ e μ. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá? Eu precisei dar um exemplo prático, porque se eu ficasse falando só teoricamente, vocês iam ficar voando um pouco. Assim vocês não voam tanto. Bom, já que nós falamos sobre o teorema de Boole, tá? O que é importante, né? Saber o passo a passo. Precisa decorar o passo a passo? Não precisa, não tem necessidade de decorar. Por quê? Porque isso aí é só como o teorema, como faz para chegar
resolveu o problema. Isso aí não precisa ficar decorando nada, né? Vocês vão precisar saber fazer, resolver o problema. Tá? Então, olha lá. Qual é a primeira etapa? Listar todas as variáveis, etapa 1, tá? Parâmetros do fenômeno em questão. Tá? Então, ó, primeiro passo é listar todas as variáveis do problema. Beleza? Tá? Isso no problema, no exercício, vai ser dado. Então, vocês não vão precisar listar. Por quê? Elas serão dadas. Tem que ser dadas. Então, vocês que estão começando a entender o problema, tudo bem, às vezes mas eu não sei que isso aqui vai vir em função do quê? Então, não se preocupe. Etapa 1, resolvido. Etapa 2, escolher a base das dimensões primárias, se será na base MLT θ ou FLT θ. Tá? Então, essa segunda etapa, vocês também não precisam se preocupar. Por quê? Porque isso, no primeiro momento, precisa ser dado. Senão, como vocês vão saber? Não tem como saber. Se é um pesquisador, alguém que está analisando a influência de algum fenômeno em função de algumas variáveis, se é uma coisa, tudo bem, a pessoa pode fazer teste, verificar qual que é o melhor grupo de variáveis, e aí, né, vai por tentativa e erro, mas vocês estão numa sala de aula, vocês estão aprendendo, então vamos deixar a coisa mais encaminhada para vocês entenderem o básico. Tá? Etapa 3, escrever as dimensões primárias das variáveis da etapa 1. Tá? Então, essa etapa 3, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as variáveis e escrevê-las em função das dimensões primárias. Tá? É aquela lá, velocidade, é L vezes T menos 1. Tá? Densidade, quilo por metro cúbico, é M vezes L menos 3, vezes L elevado a menos 3. Tá? Então, essa etapa 3, isso aqui, vocês precisam saber escrever. Tá bom? Não é nada, não vai ter muita variável aí fora do comum, fora do que vocês já estão acostumados a ver aí. Tá? Então, essa etapa 3, vocês precisam saber colocar as variáveis ou os parâmetros em função das dimensões primárias. Beleza? Etapa 4. Tá? Escolher os parâmetros repetentes. Tá? Bom, essa é uma parte que é complicado, é difícil. Como que eu vou saber quais são os parâmetros repetentes? Eu não sei. Né? Vocês também não saberão no primeiro momento. É difícil, nem eu mesmo sei todos eles, não sei como que vai ser. Tá? Então, isso aqui tem que ser dado também. Essa etapa 4, os parâmetros repetentes precisam ser fornecidos para vocês. A única coisa assim, que a literatura indica, fala assim, que os parâmetros repetentes não podem formar um grupo adimensional. Tá? Então, se nós pegarmos os parâmetros repetentes, eles não podem ser um grupo adimensional. Por exemplo, nós não podemos pegar um parâmetro repetente, tipo assim, ρ vezes v vezes d sobre μ. Essas variáveis não podem ser um parâmetro repetente. Agora, ρ, v e d pode ser um parâmetro repetente. ρ, v e μ pode ser um parâmetro repetente, porque eles não formam um grupo adimensional. Né? Então, etapa 4, maravilha. Etapa 5. Essa sim, isso aqui vocês têm que saber fazer. Mas é difícil? Não é difícil não. Tá? O que vocês vão fazer? Determinar os expoentes, os coeficientes,
dos parâmetros repetentes que aparecerão nos n-r equações do grupos adimensionais π, que serão da forma π1, π2, π3 até πn-r, tá? Então, isso aí vocês precisam saber. Bom, principais grupos adimensionais utilizados em mecânica dos fluidos, tá? Um deles é o número de Reynolds, ok? Ele determinou isso, tá? E qual é o objetivo desse grupo adimensional, né? Que ele é chamado de número de Reynolds. É a densidade vezes a velocidade vezes L dividido pela viscosidade dinâmica, ou V vezes L dividido por Ni, que é a viscosidade cinemática. O que ele mede? Ele mede a razão entre a força de inércia e a força viscosa. Tá? Esse L aqui tem que tomar cuidado que ele pode variar. Tá? O que eu quero dizer que pode variar é o seguinte: se for um escoamento sobre placa plana, esse comprimento aqui, esse L é o comprimento da placa. Né? Se for um escoamento dentro de um tubo, esse L vira diâmetro do tubo. Então, de acordo com a geometria do escoamento, esse L pode variar um pouco. Tá? Quer dizer, pode variar não, ele varia. Tá? Mas o importante é que ali é a unidade de comprimento. E o número de Reynolds serve para quê? Para verificar se um escoamento ele é laminar ou turbulento. Por quê? Né? Quando a gente trabalha com regime, esses dois regimes, porque eles diferenciam de tal forma que, quando o regime de escoamento é laminar, ele tem um comportamento característico. Quando ele vira turbulento, ele tem uma outra característica. Tá? E, além disso, no regime de escoamento laminar, muitas vezes é possível fazer análise, desenvolver as equações de forma analítica. No regime turbulento, não. As equações algumas correlações que a gente usa, elas são empíricas, tá? São determinadas experimentalmente, para vocês terem uma noção. Por isso que eu resolvi mostrar alguns grupos adimensionais. Vocês perceberam que esse parâmetro adimensional ele aparece lá no gráfico da força do coeficiente de arrasto da esfera lisa em função do eixo X lá, né? Em função do outro parâmetro, que é esse aqui, né? Aparece lá, acho que Rho, V, L. Vocês vão ver, quando a gente fizer esse exemplo, ele vai aparecer invertido, mas não se preocupa com isso, tá? Depois eu explico lá porque, né, que ele aparece invertido, vocês vão ver, bom? Então, o primeiro deles, esse aqui, esse número de Reynolds é bom, assim, vocês vão ficar sabendo, vocês vão entender, a gente vai entrar, assim, vocês vão estudar mecânica fluida, é número de Reynolds, assim, uma das primeiras coisas que vocês vão calcular é número de Reynolds. Vocês vão ver transferência de calor 1, quando a gente entrar em convecção, vai calcular o número de Reynolds de novo, tá? Então, vocês vão calcular por algum tempo, vão aprender a calcular esse número de aprender não, vocês vão calcular um número porque vai ser necessário, tá bom? Beleza. Número de Mach, tá? Ele é o que? Tá? Ele é a velocidade do objeto sobre a velocidade do som. Tá? Então, o que é um número de Mach mede? Né? Ele mede a força de inércia sobre a força elástica. Né? Por quê? Porque o que acontece com o fluido? Né? Ele se torna compressível. Tá? Então, ou como esse próprio nome diz, força elástica, né? É como se fosse um elástico, né? Esticando no escoamento que atinge velocidades sônicas ou supersônicas. Tá? O escoamento, então aí nós temos dois tipos de escoamento, né? Escoamento incompressível e escoamento compressível. E no caso, para os gases, principalmente para o ar, né? Que é o mais comum de ter, né?
O escoamento para o ar é incompressível quando a velocidade do escoamento é até 30% da velocidade do som. Acima disso, ele já é um escoamento compressível. Tá bom? A gente vai estudar no curso escoamento, no finalzinho de mecânica fluida, nós vamos estudar escoamento compressível. Beleza? Bom, número de Froude. Tá? Ele, o número de Froude, ele é o quê? A velocidade sobre raiz quadrada de g vezes L. Tá? E o que ele mede? Ele mede a força de inércia sobre a força da gravidade. E onde isso é importante, esse número de Froude? Tá? Onde você tem escoamento numa superfície líquida, tá? Ou numa superfície livre. Por exemplo, escoamento de um barco, de um navio, tá? Então, isso já é importante. Tá? Por exemplo, escoamento do submarino que ele está submerso. Tá? A gente vai usar o número de Reynolds. Agora, se o submarino estiver na superfície, aí usa o número de Froude. Tá? Então, depende qual é o objetivo. Tá? No nosso curso, ok, né? A gente não vai estudar muito essa parte de escoamento, às vezes até em canais a gente não vai estudar, e nem escoamento de objetos sobre superfície livre. Não é muito comum no nosso curso fazer isso, tá? Às vezes seja mais comum na engenharia náutica, que é mais pertinente, ok? Mas tem esse número de Froude aqui, outro número adimensional. Bom, um outro número importante, é o número de Weber. Tá? O número de Weber é ρ vezes v ao quadrado vezes L sobre sigma. Tá? Nem todos os números dimensionais que a gente está vendo aqui vai ter nos exercícios, tá bom? Então, esse número de Weber, ele relaciona a força de inércia sobre a força de tensão superficial. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um tubo, a gente tem uma bacia muito grande, a gente coloca um tubo pequeno, tá? A gente vai ter aqui uma diferença de altura de superfície entre o líquido que está na bacia e o líquido que está dentro desse tubo, que forma um capilar, que eles chamam de capilaridade. E aí depende do tipo de fluido, então ele forma uma superfície livre côncava ou convexa. Bom, se for o mercúrio é convexa, mas se for os outros ele é côncavo, beleza? E agora o último que a gente vai ver é o número de Euler. O número de Euler é a diferença de pressão sobre ρv ao quadrado. Tá? E o número de Euler mede o quê? A força de pressão sobre a força de inércia. Tá? Por exemplo, se a gente tem por exemplo, um avião, um objeto que está fluindo sobre um escoamento, sobre um fluido, que está dentro do fluido, nós vamos ter esse número de Euler aí. Tá? Então, nós vamos ter a força de pressão sobre a força de inércia que está atuando por exemplo, nesse avião aí. Tá? E esse ΔP é a pressão local menos a pressão da corrente livre. Tá bom? E dessa pressão local depende qual é o ponto do objeto. Tá? Mas tem outras implicações além disso, que a gente já vai ver. Bom, então o que é interessante? Euler recebeu o crédito de ter sido o primeiro a reconhecer o papel da pressão no movimento dos fluidos. O coeficiente de pressão é o dobro do número de Euler. Tá? Então, o coeficiente de pressão é ΔP sobre meio de ρv ao quadrado. Tá? Esse meio de ρv ao quadrado, a gente conhece aí por energia cinética, mas ele também pode ser reconhecido como pressão dinâmica. Tá? Então, nós temos aí esse termo aí, de meio de ρv ao quadrado. Ok? ΔP continua sendo a mesma coisa. Tá? Então, aqui que eu queria
comentar com vocês, tá? O número de Euler é utilizado nos estudos de fenômeno de cavitação, tá? Cavitação, o que é a cavitação, tá? Por exemplo, a gente tem uma bomba, né? Bomba, alguma hélice, geralmente hélice, alguma hélice funcionando dentro de um meio líquido, tá? Então, pode ocorrer cavitação, tá? Nesse caso, tá, o índice de cavitação é a pressão da corrente líquida menos a pressão da vapor do líquido, sobre meio de ρV ao quadrado, tá? E aí, quanto menor o número de cavitação, maior a probabilidade dela ocorrer, sendo um fenômeno indesejado. Ou seja, tá? O que acontece? O líquido, né, se transforma em vapor, tá? Então, são pequenas bolhas, tá, que vão batendo nas hélices e vão provocando a erosão delas, tá? Dessas hélices aí. Então, é o fenômeno de cavitação que ocorre, tá bom? Então, por isso que não é desejado que isso ocorra, ok? Por exemplo, uma bomba funciona, por isso que fala, né? Para uma bomba funcionar adequadamente, quem tem que passar por ela é líquido, né? Não pode ficar passando, se passar vapor, né? Estraga, vai ocorrer esse problema aí dessa erosão, tá? Bom,